Bem-vindas e bem-vindos à Flima 2019. Confira a programação completa e o Espaço Mantiqueira, nossa área de convivência com telão, comidinhas especiais e feiras de produtores da região. A Flima é uma iniciativa cultural independente que conta com o apoio da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal e o trabalho de dezenas de voluntários. Agradecemos a todas e todos que, de diversas formas, contribuíram para tornar esta festa possível. Tenham todos um ótimo evento! Com o cadeado em sua história, vive de costas para a realidade, trancafiado, alienado, atindo imagens distorcidas como no mito da caverna. Não consegue girar a chave para abrir a válvula de escape, para poder pensar com a sua cabeça e caminhar com as suas pernas. Não, a sua única fonte de informação são os vídeos, memes do WhatsApp. Não reconhece os direitos humanos, tão desumanos, que comemorou a saída dos médicos cubanos. A sua gestão funciona de portas fechadas, quando te pedem a chave para boicotar, entrega a errada. Esconde a chave L, a 7 chave, como fazem os casais da Ponte de Arte de Paris, trancando nossa liberdade, jogando a sorte no chafariz. Já tiraram o ouro, a prata, a borracha, o cacau, agora o petróleo, a Amazônia e o pré-sal. Querem o que tem dentro do barril, no lago de Maracaibo, em volta da ilha Margarita. É mais fácil e barato do que buscar na Arábia Saudita interesses de refinarias que te movem. É mais importante dar de comer aos carros do que aos pobres. Acabou ali, inventa outra guerra e volta a intervir, extrair e a recolonizar, matando libertadores como fizeram com Zumbi dos Palmares, Tupac Amaro, Toussaint Louverture e San Martín, Simão Bolívar. O sonho dos chicanos é ir a Acapulco, o sonho do chavoso é ir para a Praia Grande com seu grupo. A preocupação do boy é saber em qual chave seu time caiu. É cristão, patriota, chute e hostiliza imigrante cantando o hino do Brasil. Seus antepassados também foram refugiados, mas seus olhos claros abrem portas como chave mestra. Ignora o teu passado como se fosse nativo da ilha de Creta. Na Vila do Chaves, ele seria o Kiko, o burguês maldito que chora pra mãe quando fica aborrecido porque o Chaves comeu seu sanduíche de presunto. O buraco da fechadura da tua empatia é muito mais fundo. Teu molho azedou e vai direto pra latrina. Golpistas, nós vamos expulsar da América Latina. Eu vou chamar o Hugo e regurgitar os progressos e programas que a esquerda já realizou, que só não avançou porque vocês sabotaram. Não desistiremos, somos cria de povos que sempre lutaram. E podem se revoltar online a esmo e dizer, tinha que ser o Chaves mesmo. É mais que fazer barulho e retomar o que é nosso por direito. Por eles, continuávamos mudos, quem dirá fazendo história ter livro feito. Entenda que descendemos de África e temos como legado ressaltar a diáspora de um povo oprimido. Queremos mais do que reparação histórica, ver os nossos em evidência. E isso não é um pedido, pois não é de hoje que calo meu grito, abalo meus instintos ambos pela dor, por ter nos olhos esse brilho, essa herança benquista dos genes de meu bisavô. Não é só pela preta cotista, a casa própria da diarista ou qualquer outra conquista dos que fazem parte da história de uma terra que você usurpou. É ver o espaço ocupado, a mulher preta pobre no doutorado, retomando seu legado sem dizer sim, senhor. Nos querem supérfluas, apáticas, sem senso crítico. Nos moldam em estéticas, inépcias, estratégia sádica orquestrada por cínicos. Eu rejeito teus dogmas e mantenho a perspicácia no meu raciocínio. E ainda observo bem atenta os que compactuam com a tua lógica ilícita de extermínio. Senhores em seus altares, disputando egos maiores, supremos palácios planaltos para que possam se sentir superiores. Influentes na arte da intolerância, não sei como se cria tanta mente ambiciosa tolhendo anciã sabedoria. Nos oferecem uma mídia abastada, interesseira interessada apenas na morte, mas não em quem mata. Como será que um corpo suporta tanta violência inescrupulosa? Como é possível dormir com as vozes em minha cabeça de tantas irmãs mortas? Nossas almas pedem por socorro e ninguém nota. Eu só peço Oiá que me guia, mantenha-me longe dos senhores fardados do mato e sua milícia. Me diz o que te assusta? A farda, a gravata ou a luta?
Perceba que nessa disputa, eu conheço o teu caráter pelos heróis que cultua. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Flima. Boa noite. Vocês estão acanhados? Boa noite. Esquentar. A mesa é a poesia que empodera, né? Então a gente já começou com a poesia para mostrar qual é um pouco o lado dessa poesia, né? É isso, nós estamos aqui hoje. Quero começar agradecendo o convite. Muito feliz de fazer parte dessa mesa e estar aqui hoje com o Emerson. A gente já se conhece há um bom tempo aí da caminhada, então vai ser uma conversa muito legal sobre slam. A Riane não pôde vir, mas estamos aqui, belos, com nossas poesias, vamos trocar uma ideia. Acho que também é um espaço para a gente trocar mesmo, né? Então a gente também vai abrir para perguntas, para quem quiser se colocar, e vamos começar nos apresentando, né? A gente vai trocar uma ideia, tipo um papo de bar, assim, uma coisa descontraída. Então, fechou. Começa aí, Emerson. Aquelas. Eu vou começar, a ideia era, eu sou um mediador apenas, né? A Mel e a Rihanna. Ele era, agora é tudo junto, misturado. Misturamos tudo. Então, vou, antes de começar a contar um pouco da minha história, eu vou contar um pouco do slam, só para contextualizar, de repente, nem sei se todo mundo da plateia tem um conhecimento do slam. Então, o slam é um campeonato de poesias faladas. Começou nos Estados Unidos, na década de 80, precisamente 86, em Chicago, por um cara chamado Mark Smith. Já rolava vários eventos de poesia falada, né, como sarau, enfim. Só que aí ele achou um momento que a galera estava um pouco para baixo, só as pessoas sempre frequentavam. E aí ele então resolveu fazer uma brincadeira, um jogo com a poesia. Começou a perguntar que nota essa pessoa vale. Ela falou uma poesia agora, que nota? 10, 10, aí 5. E aí as pessoas passaram a querer que ele repetisse isso. E aí ele passou a fazer isso com mais frequência, num bar, em Chicago, em Uptown. Então ele resolveu dar o nome de slam, porque já era um nome muito comum no esporte, né? O grande slam do tênis, o grande slam do basquete. Então é só por isso, né? Então ele deu o nome de grande slam da poesia. E assim que ele começou o slam, em Chicago, nos anos 80. Anos 90, teve uma explosão do slam nos Estados Unidos, chegou em outros lugares, né, Nova York. Muita gente passou a conhecer, virou popular, tem filmes sobre slam, todos os anos 90. Aí demorou um pouco para chegar aqui. Aqui isso chegou em 2008. Aqui faz muito frio, gente. Eu estou meio resfriado, desculpa aí. Não estou acostumado. E aí chegou aqui em 2008, né? Depois o slam já ter se parado de chegar em vários lugares, chegou na Europa, nos anos 90 também. E aqui chegou em 2008 pelo ZAP, né, um núcleo Bartolomeu de depoimentos. E há 10 anos, mais ou menos, e começou a crescer. E eu comecei a frequentar nesse período aí, já participava dos saraus, né, conheci a Mel pelos saraus, né, foi antes do slam, que a gente se trombava nos rolês de poesia. Cria dos saraus. Saraus veio antes, né, os saraus de periferia, mesmo do centro, mas um sarau de literatura marginal, periférica. Então já tinha uma cena antes do slam chegar. Aí o slam chegou, e aos pouquinhos também demorou um pouco no Brasil também para engatar, né? Tinha o Zap existe até hoje, ele era mensal, e aí depois de 4 anos surgiu o segundo slam, que é o slam da Guilhermina. E aí depois foi surgindo os outros slams, até chegar lá em 2016, que teve aí sim o slam ficou popular no Brasil, hoje tem mais de 150 grupos de slam do Brasil inteiro, no Acre, Porto Alegre, Brasília, Pernambuco, Bahia. Tem muitos slams, né? Há um torneio, é uma rede de poetas, tem as seletivas estaduais, nacional e o mundial de poesias na França. Então todos os países fazem o slam, e aí tem várias chaves, como a Copa do Mundo de futebol, e aí a grande final, a Copa sempre é na França. E a gente já envia representante há uns 9 anos, que vai um brasileiro para lá. Para mim foi muito louco chegar na cena do slam e ver tanta gente boa já. Muitas pessoas do teatro também, né, participavam do slam, então eu via aquela galera e falava, nossa, isso é muito legal. E eu vi muita gente também do rolê, assim, eu também, várias pessoas evoluindo muito por conta do slam, né. Eu acho que ele
ele traz isso para a gente quer melhorar mais as nossas performances, as nossas poesias. Para participar de um slam, você tem que ter até 3 textos próprios de até 3 minutos. Então, você também tem que pensar nesse tempo que você tem para se apresentar, para você não perder nota. Tem toda uma questão, uma brincadeira, mas uma brincadeira séria. Quem está ali jogando no slam está jogando para ganhar, então tem todo um processo. Mas descobrir o slam foi incrível para mim, porque eu também consegui acessar outros lugares com a poesia. Em 2016, junto com outras parceiras lá de São Paulo, com a Luz Ribeiro, com a Carolina Peixoto e a Pan Araújo, a gente criou o Slam das Minas SP, que é a segunda batalha de poesia voltada para o gênero feminino e hoje pessoas trans. O Slam das Minas SP começou no Distrito Federal, e em 2015, quando a gente estava na final do Slam, a gente percebeu que por que as mulheres não estavam chegando, passando, né, para a final, o que estava acontecendo, por que a gente enxergava muitas mulheres boas nos saraus, mas nem todas participavam do slam, e aí a gente entendeu que já estava na hora de fazer um movimento para que a gente pudesse abarcar mais mulheres, para que a gente pudesse fazer com que elas se sentissem mais à vontade para competir, porque muitas minas não se sentiam à vontade em competir no slam misto. E foi muito louco, porque assim que a gente criou o Slam das Minas, a gente começou a ter muito público, e encontramos várias poetas que estavam escondidas, assim, e a gente criou uma rede muito bacana. Então, no primeiro momento, a gente fez o Slam das Minas querendo garantir uma vaga para a final de uma mana. A gente sabia que ia ter uma mulher. Só que depois a gente começou a perceber que ia muito mais além do que garantir uma vaga, que é todo um rolê da gente estar junto, da gente ver a produção que as mulheres estão fazendo, da gente se ouvir. E eu acho que o Slam das Minas SP me traz ainda, né, porque a gente está aí no corre, muitas coisas boas, acessando muitos lugares também que eu não imaginava que a poesia com o slam pudesse acessar. E agora, em 2019, a convite da Editora Planeta, eu fiz a coletânea, antologia, né, Querem Nos Calar, Poemas para Serem Lidos em Voz Alta, com prefácio da Conceição Evaristo, ilustrações da Lela Brandão. A gente juntou várias mulheres incríveis, são 15 mulheres das 5 regiões do Brasil que atuam com o slam, que organizam movimentos nos seus estados, nos seus lugares, e poetas incríveis, muitas não têm publicação assim. Então, eu vejo que esse momento que a gente tem do slam é muito bacana para que a gente seja reconhecido. Assim, né? Muita gente ainda não reconhece esse movimento todo, essa cena independente que a gente faz. Assim, tem muita gente boa. Então, eu acho que essa é uma forma da gente conseguir amplificar um pouco mais essas vozes também que já estão aí falando há muito tempo. Vocês estão bem? Sim? Só para saber. Fala, Emerson, que você está com essa cara. Não sei, podemos falando aqui, a gente vai falando? Vamos falando. A gente vai conversando. E acho que assim, a gente pode deixar o espaço aberto também, né, para as pessoas perguntarem a hora que quiserem. Não precisa ficar essa coisa assim, quando alguém quiser fazer uma pergunta, levanta a mão e vamos conversando. Acho que essa é a ideia. Eu não sei se alguém aqui já assistiu um filme chamado Slam, Voz de Levante. Alguém já assistiu? Algumas pessoas, muito bem. O Slam, Voz de Levante é um filme produzido pela Roberta Estrela Dalva, que faz parte do ZAP, primeiro slam brasileiro. E é um filme muito bacana, porque ele retrata 8 anos, Emerson? 10 anos? 10 anos da cena do slam, que a Roberta já está filmando. E tem uma cena, só queria fazer esse comentário, porque é muito legal. Tem uma cena do Emerson nesse filme, que é de 2008, de muito, muito antiga, assim, e é muito louco com esse lance da evolução que a gente vê no slam, porque tem uma dele no começo e tem uma dele também no Rio Poetry Slam, fazendo, acho que, o mesmo poema, né? E é surreal, assim, eu acho que esse é o processo muito bacana do slam, a gente se enxergar e ver como a gente pode melhorar e ver como a palavra tem uma força incrível, ela pode ir muito além, assim, da forma como a gente consegue colocar ela com a poesia. Eu acredito muito na palavra como uma ferramenta de transformação social. E, às vezes, um poema de 3 minutos, quando você vai para uma escola, quando você está numa fundação casa, quando você está comunicando com outras pessoas, ela vai atingir de uma forma muito mais rápida, ela vai te atravessar de um outro jeito do que se, de repente, você fosse ficar lá fazendo uma palestra de 1, 2 horas, assim, sabe? Então, acho que essa é a magia da poesia, e é isso que o slam traz, é conseguir condensar tudo isso num evento só, com mais de 10 poetas ali, jogando as suas verdades, contando as suas histórias através do seu próprio ponto de vista. Assim, eu acho que esse é um ponto crucial do slam, que é o que faz ele crescer tanto e já está espalhado pelo Brasil inteiro. E a gente faz também o slam nas escolas,
E a Guilhermina, ela se diferenciou porque a gente começou a fazer Islã na rua, né? O Islã nos Estados Unidos, na Europa, e até mesmo o Zap, ele é feito dentro de um teatro, de um pub, de um barzinho, numa área boêmia, né? Um bairro nobre. E eu frequentava esse Islã, só que eu falei, bom, é muito legal, eu vou até aqui, eu consigo vir, só que eu acho que outras pessoas não têm esse acesso, não têm a condição de ir até lá. E aí, então resolvi fazer onde eu moro, que é na Zona Leste, e peguei um lugar perto de um metrô, mas que fica na Zona Leste. E isso também... Oi? Fica na Guilhermina Esperança. Oi? Não, eu sou da Zona Sul. Eu moro na Coab 1, em Itaquera. Mas aí a gente achou que o lugar melhor era nessa metrô Guilhermina Esperança, porque tinha uma praça incrível, né? É uma arena, e do lado do metrô. E aí começamos a fazer o Islã ali, e ele atinge pessoas que não vão até um lugar fechado, que não se sente convidada a entrar no lugar, acha que não é para ele, não é para ela, que paga para entrar talvez, mesmo sendo gratuito. Há uma barreira. Então a gente faz ali, as pessoas estão vindo do trabalho, vindo da escola, da faculdade, param ali e falam, mas o que está rolando agora? É poesia. Poesia? Por que estão falando poesia? Porque a gente estamos aqui, é um movimento. Mas aqui no meu bairro, é normal isso na Vila Madalena, né, no outro lugar, mas aqui, falo assim, é aqui que nós vamos fazer, né? As pessoas vêm de longe para vir até aqui, para ver poesia. Então a gente, não desmerecendo, mas é fácil fazer num lugar nobre, é fácil fazer num bairro já conceituado, numa estrutura. Agora a gente quis fazer, foi proposital fazer num lugar afastado, né, para que outras pessoas pudessem ir. E aí isso foi crescendo, e hoje tem vários slams que são no mesmo formato que a gente. Né, de 150 slams que tem, uns 100 deve ser igual, assim, no sentido de ser numa roda, na rua, sem microfone, e numa praça mais central do bairro. Né, poucos são no centro. Tem 2, 3 que são no centro, a maioria são na periferia. E... Oi. Sim. Bom, tem nas redes sociais, né, Islã da Guilhermina e Islã das Minas SP. E aí tem um projeto, quando a gente começou a frequentar lá, só para desenrolar a Guilhermina, muitos professores frequentavam. Eles falaram, pô, vamos fazer na escola também. E a gente começou a ir na escola, fazer o Islã da Guilhermina, mas nada tão oficial. Aí quando eu fui para a França, né, disputar o Mundial, o primeiro dia é um Islã interescolar com as escolas de Paris. E aí eu falei, porra, cara, que incrível, por que eu não faço isso até hoje, né? Tive que ir até lá para ver um Islã como é o adulto, só que só com criancinhas fazendo. Aí eu voltei, levei essa ideia para o grupo, e a gente começou a fazer, e aí a primeira edição teve 4 escolas que se interessaram em participar. Aí a gente fez com 4 escolas, foi muito interessante. Aí a gente abriu a inscrição, no outro ano veio 20. Aí no outro ano veio 40. No outro 50 e poucas. Esse ano a gente abriu a inscrição e se inscreveu 100 escolas do interior de São Paulo. Aí a coisa está crescendo. Nossa. Só que a gente falou, bom, a gente não dá conta de fazer com 100, a gente faz com 80. Porque a gente conseguiu assim, esse ano a gente sistematizamos da seguinte forma, a gente pegou 8 poetas que frequentavam a cena dos slams, que moram em várias regiões, a gente demos uma formação para eles, de escrita, de teatro, de voz, de corpo, e cada um ficou responsável por 8 escolas. Então eles vão nas escolas, cada poeta vai 2 vezes em cada escola, dá uma oficina, conversa com os alunos, fala poesia, incentiva eles a escreverem, depois ele volta, faz um slam na escola, em cada uma, e depois a gente junta todas as escolas num grande evento. Isso tem mudado muito, as meninas que frequentam já se fala da valorização, contra o machismo, menina de 12 anos, 11 anos, já começa a entender muitas coisas, os meninos, enfim. Tem um projeto muito bonito de ver nas escolas essa transformação através do Islã. Então, a gente acha que ano que vem vai ter muito mais, talvez o dobro, porque todo mundo que participa continua, e vai crescendo cada vez mais. E esse ano aí está aberto o convite, quem quiser ver, será dia 13 e 14 de novembro, no Sesc 24 de maio, no centro de São Paulo. E esse ano a gente ganhou um edital, então também por isso que é possível ter um edital na cidade de São Paulo, chamado Fomento à Cultura da Periferia, que a gente está fomentado durante 2 anos para poder realizar essa atividade. A gente já fazia sem grana nenhuma.
Aí, com esse recurso, a gente conseguiu pagar esses 8 poetas, eles vão receber, eles vão ficar 3 meses trabalhando, indo nas escolas, fazendo poesia, e depois vamos fazer um livro com isso, né? Agora até eu fiquei com uma dúvida. Como que funciona? As 80 vão batalhar? Ou vai ter final entre elas? Porque como que você vai fazer 2 dias de evento com as 80? São 2 dias. Com todas as escolas? Não. Um representante de cada escola? São 80 no geral, aí a gente dividiu o Fundamental 2 e Ensino Médio. Aí mas é grande, né? Fica 45 num dia e 35 Nossa, no outro. Nossa, uma galera. As poesias são um pouco menores, né? Não são 3 minutos. Mas ano que vem a gente vai ter que fazer seletivas, né? Porque já é muita gente falando no mesmo dia. A primeira vez vai ser assim, é um pouco longo, mas não conseguimos mais dias. Mas ano que vem talvez seja por região, por Zona Leste, Zona Sul, né? Para depois juntar tudo num grande. O slam também saiu no livro didático em São Paulo, dos 9º anos. Então, todas as escolas municipais têm um livro, umas 10 páginas falando de slam. E o Estado agora também, eu não vi esse livro ainda, mas claro que no Estado já tem também uma parte falando de saraus e também falando de slam. Então isso é legal, já está chegando também no material didático, né? Que é uma coisa que faz toda a diferença, porque é isso, quando eu estava na escola, eu não fazia ideia desse movimento. Claro que ele era mais fraco, o slam não existia, mas existiam já os saraus, muita coisa acontecia, e eu não fazia ideia que isso existia, que tinham essas pessoas trabalhando e que aquilo também era acessível a mim, né? Porque a gente cresce achando que poesia é super distante, tem toda uma coisa na nossa cabeça que, quando você fala sobre poeta, parece que vai entrar uma pessoa idosa ali. Esses dias eu fui fazer eu estou fazendo um circuito pelo SESC, chamado SESC Arte da Palavra. E aí eu vou para várias cidades do interior, fazendo algumas apresentações. E teve uma muito específica que todo mundo do SESC, assim, apesar de você ter, né, divulgação, aquelas coisas todas, pessoas várias achavam que, tipo, quando eu cheguei, elas falaram, mas a gente estava esperando uma senhorinha, assim, de coquinho, não sei, uma outra coisa. Aí chega eu, assim, eu falei, não, gente, a poesia mudou, temos vários representantes novos, outras vertentes. Eu acho que é isso que a gente tem que apresentar. O louco de apresentar e de ter o slam interescolar, e da gente conseguir entrar em escolas, em outros espaços, é porque é isso, você mostra para o jovem que é acessível. Que criança que cresce dizendo que quando crescer, quer se tornar escritor ou quer se tornar poeta? É muito difícil, porque a gente não incentiva isso a uma criança, a um jovem. E ela pode se tornar, mas o imaginário dela, para isso, é muito distante também. Então, quando chega o slam numa escola e a molecada vê a gente, eles falam, nossa, isso eu posso fazer também, tem a ver comigo, né? E eu posso escrever dessa forma. É uma forma que a gente consegue aproximar as pessoas e, desse jeito, também fazer com que elas se interessem mais pela poesia de maneira geral, porque é muito mais fácil acessar um jovem mostrando o que está acontecendo agora do que dando um livro para ele do Drummond, por exemplo, que ele não vai conseguir compreender, aquilo não faz parte da vivência dele, aquelas palavras não são tão acessíveis. Então, a gente mostra o slam, as batalhas de poesia, os saraus, os poetas contemporâneos que têm a ver com aquela vivência, e a partir dali a gente fala, beleza, mas isso daqui está acontecendo agora vamos estudar o que já aconteceu, quem bateu a terra antes, para hoje a gente está aqui, porque a gente também tem que agradecer todo esse movimento, principalmente, eu digo muito isso, por todas as outras mulheres negras que fizeram trajetória, que foram por muitas vezes invisibilizadas, e hoje eu posso ter a minha voz ouvida, eu posso fazer com que ela se amplifique dentro desses movimentos, e isso é muito importante. Assim, eu acho que é um dos marcos para a nossa geração, com a palavra que não tem volta, sabe? Que é realmente um momento que a gente vai ver nos livros de história daqui para frente, e isso me deixa muito orgulhosa em saber que eu faço parte disso, assim, porque são anos nesse corre, né? E é bom que a gente seja finalmente reconhecido pelo que a gente faz. Sim. Licença. Tem um lance bem legal também. Está aqui a pergunta. Posso fazer uma pergunta? Deve. Licença. Pode. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Jéssica. Jazz. Estou na programação com vocês mais tarde. Você arrasa. Primeiro, dando um adendo ao que você disse, de que futuramente você estará nos livros que falam sobre mulheres no Islã, e isso já é realidade, e você inspira muita mina, e eu, daqui do Vale do Paraíba, também tenho você como um espelho, e, enfim. Queria fazer uma pergunta relacionada ao Islã das Minas. Aqui no Vale, começou a acontecer muito sarau, poetas da rua e etc., batalhas de freestyle, e as minas começaram a colar primeiro como espectadoras e depois
tomando de assalto mesmo a cena e representando, enfim. E aqui, a gente, quando eu falo aqui, eu falo Taubaté, São José, enfim, que eu sou de Taubaté. A gente criou um grito chamado Honra Elas, tanto que, quando a gente aplaudiu, a primeira coisa que eu gritei foi Honra Ela, que é o seguinte: na história das batalhas de rima, a gente sempre tem aquele impulso de o que eu quero ver? Sangue, e mata ele, etc. E quando começou a acontecer as batalhas de freestyle com Minas, a gente via esse mesmo grito repetitivo, né? De, tipo, sempre tem alguém falando, ai, sangue, mata ela, mata ela, mata ela. E revertendo esse mata ela, a gente criou o Honra Ela. Honrando, primeiro, pela história dos slams, que a gente assiste em documentário, em escrita, de que, quando você chega para representar na rima, você vai levando a sua história, o seu bairro, a sua quebrada. Então, no caso que o Emerson disse, de ter, por exemplo, cada um representando a sua zona e tal, entendeu? A pessoa chega ali representando, levando um histórico do local dela, né? E o Honra Ela surgiu dessa questão da sua ancestralidade, da sua força feminina e de você honrar a mina que está na sua frente e você também honrar as que estão atrás de você. E eu queria saber, dentro do slam das minas, se vocês têm algum grito além do respeito, além da empatia e da sororidade. Se tem algum grito tipo de força, mina, vai lá, arrase, etc. Se tem um Honra Ela em SP. Não, acho que não é tão legal quanto o Honra Ela, que eu achei muito bom. Honra ela, honra ela. Todo slam tem um grito antes da poeta ir falar, né? Que a gente fala que é para dar o axé para a pessoa ir lá e falar. Então, o do Slam das Minas é Slam das Minas, monas, monstras, porque a gente diz que quem ganha é a monstra da edição. Então, essa é do Slam das Minas, mas eu já vi, tipo, nossa, eu já vi tantos gritos legais. Qual que é do Slam da Guilhermina? 1, 2, 3? 1, 2, 3, Slam da Guilhermina. É 1, 2, 3, Slam da Guilhermina mesmo. Mas cada slam cria o seu grito, para esse momento, para dar esse axé, essa força para a pessoa que vai falar. Mas no Slam das Minas, especificamente, a gente tem antes uma manifesta. A gente, nesse processo de entender o slam e de todo lugar que a gente ocupava, a gente percebeu... Quando a gente cria slam, quando a gente está fazendo o slam acontecer, a gente está ali de coadjuvante, a gente está ali atrás, a gente está promovendo o espaço para que outras pessoas possam falar, porque a gente já fez, como o Emerson disse, eu também hoje já não batalho mais em slam, assim, só quando eu vou para algum lugar de brincadeira, mas não do jeito que eu levava a sério antes de querer ganhar e chegar numa final. Então, hoje eu já estou num outro movimento e eu percebo que poder criar um slam, fazer um slam para que outras pessoas estejam juntas é muito mais legal do que eu batalhar, porque eu já passei por essa fase, depois que eu batalhei no Rio Poetry Slam, quase morri do coração, falei, não quero mais brincar disso, nesse nível de batalha. Ganhei, mas foi foda, cara. Foi difícil. Foi a primeira mulher a ganhar o Rio Poetry Slam, que é a Batalha Internacional de Poesia, que acontece no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. E a gente resolveu criar a manifesta, primeiro para a gente poder falar, porque no slam a gente apresenta, então dificilmente a gente faz poesia, nós que organizamos, porque, né, é o espaço para outras pessoas batalharem, e para a gente poder dar um recado do que é o slam. Então, a gente sintetizou a nossa ideia, cada uma tem a gente escreveu juntas as nossas partes, então, toda vez, antes de começar uma batalha, a gente faz uma manifesta, que é um papo reto que a gente dá para dar também essa energia e falar, agora você está no Slam das Minas. Assim, eu acho que termina assim, força matriz feminina que consta, somos o Slam das Minas, monas e monstras, e a gente abre o slam e começa. Então, de repente, para além do Honra Ela, se vocês têm uma linha de frente de manas que estão no rolê, vocês podem, escrever alguma parada para vocês abrirem o evento também. Eu acho que isso é muito legal, porque vira tipo uma oração do... A Guilhermina também tem, né? Também tem. Então, não são todos que tem, mas quando você acha que dá para fazer, é legal. Fica a dica. Quê? Fazer o quê? Como assim? Do Slam das Minas, eu preciso das minhas parceiras. No próximo Flima, vocês podem chamar, e nós vem e faz um bonde. Ia ser legal, ia ser legal. Chama nós. Mais alguém tem alguma pergunta? Aproveitando, já pode falar. Boa noite. Eu queria saber de vocês dois, um pouco contextualizar na história o hip-hop e o slam, o papel do hip-hop nessa cena, e até, enfim, Racionais
tem um papel histórico na cena principalmente da masculinidade da periferia de São Paulo, né? Como é que entra o hip hop nessa trajetória do slam e qual é a diferença e até um pouco o hip hop hoje comparado dos anos 90, Racionais, como é que vocês analisam isso? É bem complexo, né? A gente pode... Só complementando, eu vejo em São Paulo as rodas de batalha de MCs. Tem lá no metrô Santa Cruz, eu não sei se vocês já viram. Queria saber se tem algum paralelo, se tem alguma intersecção dessas batalhas, se tem alguma troca entre vocês, não sei. Bom, eu comecei com hip hop, né? Eu, na adolescência, tinha um grupo de rap. Então, nos anos 90, a referência era o rap, né? Para a periferia. Era a expressão, isso quase que única, não única, mas para a juventude era a grande expressão. Não tinha o funk ainda. Então, o rap era o que a gente ouvia e fazia. Então, isso foi... Eu cresci nesse meio, nessa cultura. E os saraus de periferia também, eles sempre tiveram atrelado, de uma certa maneira, ao hip-hop, né? Os poetas iniciais desse movimento, eles participavam dos shows desses rappers, chamavam os rappers para falar poesia no sarau. Por exemplo, o Mano Brown, do Racionais, ele já foi várias vezes no sarau para falar poesia, né? No show dele, alguns shows, alguns poetas abrem falando poesia. Então, há uma relação nesse sentido, assim, né? De a gente convida, a gente vai também. Disco do Kamal. Sim. Aí no caso, assim, eu fiquei muito tempo no rap, então eu conheço muita gente. Aí eu fui à poesia e as pessoas me associavam também ao rap. Eu participei de alguns grupos de rap, um deles o Kamal, né, o mais conhecido. Ele gravou um CD chamado Entre, aí ele me chamou para fazer poesias dentro do disco dele. E aí isso foi muita gente, pô, mas o que é isso que ele está fazendo? É poesia, mano. Porra. Né, a galera do rap estranhou um pouco a ouvir, mas... E aí passou a ver, eu ia nos shows, falava minhas poesias, falava outras poesias que não estavam no CD. Então isso também ajudou a divulgar bastante. Então quando eu criei o Slam da Guilhermina, junto com o grupo, né, eu também pedi ajuda ao rap para ter público, né? Então eles foram até lá, o Rincon Sapiência, o Kamal, vários outros rappers foram, a convite nosso, assim, para dar esse gás, para falar poesia, né? Eles foram como poetas, esses MCs. E o público deles foram para ver eles e acabava vendo o slam. Era tipo, não é o show. Era a poesia. Então, ouvir essa troca. Nesse sentido. Tem as batalhas de MCs. Também eu me influenciei muito pelas batalhas para aqui, a Guilhermina. Eu ia nas batalhas enquanto espectador, na Santa Cruz, na Batalha da Leste. E falei, bom, eles fazem parecido com o que eu quero fazer. É na rua, é uma roda do lado do metrô. E vem gente de longe. Então, a Guilhermina foi inspirada nessas duas batalhas de MCs, num formato, por ser perto do metrô e porque ser em roda. Também a gente tem, assim, amizade próxima. Assim. Agora, a batalha de MCs é uma coisa, a slam é outra, né? A batalha de MCs é um contra o outro e é improviso. No slam, não é improviso. Você fala e não é contra ninguém. Né? Você fala e 5 virados na plateia dão notas de 0 a 10. E os melhores colocados vão passando de fase. Então, é uma luta você com você mesmo, né? E essa é a diferença básica, assim. Mas a gente tem a proximidade, né? Acho do assunto. Muito, como eu falei, muitos rappers também fazem poesia, fazem a capela, GOG, enfim, várias outras pessoas, assim. Os mais novos até mais firmemente, né? Porque eles já viram o slam. Agora, os mais velhos acabam tendo relação com os saraus primeiro, que foi a maior expressão, e agora com o slam enquanto essa troca, né? Agora, você fez a pergunta sobre Racionais, né? Você já emendou atualmente, aí já é uma coisa mais complexa. Não sei se tem condições de avaliar, assim. Mas o hip-hop, nos anos 90, eles tinham uma relação muito mais forte com a base, né? Com projetos sociais, com a atuação nos bairros. Depois dos anos 2000 em diante, o hip-hop acabou indo para casas de shows, alguns grupos começaram a fazer sucesso, né? Acabou um pouco... de outra maneira, de um modo geral, abandonando esse trabalho em escolas. O Racionais foi em várias escolas na Leste. Foi em várias, falava, dar palestras. Então, era comum esses grupos de rap dar palestras e fazer o que a gente faz hoje. Hoje não faz mais. E não eles, que já estão com uma carreira consolidada, mas os novos MCs também, pouquíssimos fazem isso. Quem faz esse trabalho hoje é os saraus e os slams. Vão nas penitenciárias, vão nas escolas, vão
em ONGs, enfim, em atividades para fazer a formação, não somente fazer slam, mas para a gente trocar uma ideia. Né? E hoje o hip-hop não está tão ligado a isso, salve raras exceções. Né? Tem um lance do sucesso, que o slam não alcançou ainda. Né? O slam, por mais que tenha alguns vídeos viralizados na internet, ninguém ficou rico ainda fazendo poesia, até onde eu sei. Agora de rap, sim. Né? De rap, não milionário, mas ganharam muito dinheiro, compraram casa, carro. Né? Você tem, sei lá, uns 10 MCs, eu acho que no Brasil, que tem uma condição de vida boa, né? Pelo rap. Na poesia, não. Né? Ah, mas esse dia há de chegar. Há de chegar. Há de chegar para todo mundo. Eu só queria fazer um adendo quanto a isso. Eu acho que existiram momentos e momentos, né? Quando estava no Saraus, eu percebia que isso também, porque esses rappers que hoje já estão mais bombados, eles não eram tanto naquela época. Então, o Emicida, o Rashid, Criolo, quantas vezes eu não trombei o Criolo em Saraus, assim, eu acho que, até porque isso era uma escola também, né? Eram pessoas que participavam muito. Eu me lembro uma vez, esse dia foi muito engraçado, eu estava num sarau chamado Sobrenome Liberdade, que fica no Grajaú, a região do Criolo, e a gente estava lá no sarau, todo mundo e tal, e o Criolo chegou, e aí tinham duas garotas, que estavam, eu percebi que elas não eram no rolê, elas apareceram lá naquele dia, foram ver o que estava acontecendo, aí o Criolo chegou, uma ficou cutucando a outra, tipo, meu Deus, o Criolo está aqui, nossa. Aí elas não se aguentaram e falaram, o que você está fazendo aqui? Aí ele falou, estou aprendendo, e saiu andando, assim. Falei, nossa, poucas ideias, e é isso, entendeu? Tipo, porque ele já estava crescendo, mas assim, só porque você está chegando num determinado lugar, você não pode mais frequentar aquele espaço, que é um espaço que você já frequentava. Então, eu acho que é muito louco, e é importante que essa galera continue também nos saraus, nos slams, porque interliga. Muita gente, o rap, ele anda de mãos dadas com a poesia. Rap é ritmo e poesia, mas muita molecada, que eu percebo até da nova geração também, é o rap, e não cola num sarau para estudar, não cola num slam, e não é necessariamente só para você falar, para você ouvir o que está sendo dito, para você ver o que está acontecendo, para você assimilar ideias. Eu sentia que antes isso acontecia muito mais. Antes eu via muito mais os caras do rap nos saraus, e hoje eu já não vejo mais. Eu faço um slam, que é um slam de mulheres, slam com mulheres falando. Pergunta quantos homens vão assistir o slam das Minas SP. E isso me deixa maluca, porque eu falo, mano, tipo, a gente está falando para todo mundo. Só porque você não pode falar, significa que você não quer estar lá para assistir também? Porque é importante o que está sendo dito. E se a gente quer desconstruir essa sociedade, a gente precisa que as pessoas nos ouçam. Porque nós, mulheres, a gente sabe das tretas diárias que a gente passa. É claro que cada uma dentro da sua especificidade, e é ótimo quando a gente tem um espaço para poder falar, para que outras ouçam, para que outras se reconheçam. Mas é muito importante que os homens estejam ali também. E eu, por exemplo, sou uma pessoa super bem relacionada no rolê do rap, conheço um monte de gente, e já cobrei vários caras que falei, mano, tipo, até hoje você não colou lá, tá ligado? E você sabe do rolê, e por que você não compartilha a página? Uma vez deu uma dura no Sérgio Vaz, porque ele falou, eu não sei onde acontece. Eu falei, vai. Rede social tá aí, você tá ligado, nós conversa, mano, só colar, entendeu? Tipo, não mete o louco. O rolê tá acontecendo, então as pessoas também precisam se preocupar e parecer a cara da outra. Não é verdade, amiga? É difícil. Quando a gente está falando nesse lugar, assim, saca? Tipo, hoje já consegui também fazer várias parcerias muito legais, mas eu percebo que as manas do rap, as mulheres que estão correndo no rap, elas juntam muito mais isso. Assim. A gente tem a Batalha da Dominação, que é uma batalha só de mana também, que rola lá na São Bento, em São Paulo. E tem pocket poesia dentro da batalha. Então, toda semana elas chamam alguém da poesia para ir lá fazer poesia. No meio da batalha, a gente vai ouvir agora 15 minutos só de poesia. E aí você conhece o trampo dessa poeta também, que não faz rima, que não faz freestyle, que está no outro corre, que trouxe livro para vender. E eu acho isso muito foda. Eu acho que a gente consegue interligar várias coisas, e isso é importante. Mas eu sinto hoje, convivendo com várias pessoas, com vários humanos e várias minas do rap, que as minas estão muito mais abertas para a gente fazer esse tipo de parceria, assim, sabe? Pelo menos com elas tem rolado bastante coisa, muitas coisas legais. Desculpa cortar e desculpa te cortar também. Eu acho que como a gente está tomando de assalto, isso vem até de um grupo de minas, a Bronca, e elas falam numa música, né, tomando de assalto, tomando a cena de assalto, a gente fomenta tanto e corre tanto, vai tanto atrás de batalhas e etc., porque é o clássico uma mão lava a outra, e não só uma mão lava a outra, mas uma mão segura na outra, e uma mina ajuda a outra. Então, no caso das batalhas da dominação, por exemplo, eu já cheguei a colar, e uma vez teve a Karen Santana, que é uma mina também daqui do
Vale do Paraíba, e a mina saiu do Vale do Paraíba, foi para a SP, foi fazer a batalha é à noite, vai voltar no dia seguinte, um corre de BlaBlaCar, etc. Sendo que tem caras do pico na cidade e não colam, e isso acontece até aqui mesmo. O Vale do Paraíba, a gente tem uma cena muito grande com Nego Max, com Síntese e tal, que foram bombas do rap nacional. Eles cresceram muito e, tipo assim, chegar a trombar os caras em batalhas em SP, mas não chegar a trombar os caras em batalhas da cidade. Entendeu? Então, esse corre que a gente faz é imenso, e é o clássico, não só para ser visto, mas para participar, para aprender. O que o Criolo falou, estou aqui aprendendo, estou aqui sabendo, ouvindo o que a galera tem para passar, e etc. Esse corre que a gente faz, ele é unilateral, assim, a gente se movimenta de fato para isso acontecer. E é isso. Boa noite. São duas perguntas, mais ou menos, formuladas agora. Uma é, vocês, através da literatura, enfim, não só, mas eu conhecia o Zap num curso sobre cinema com a Roberta Estrela Dalva e com a Tati. Como, além da literatura, ou se vocês têm outros projetos já em mente, o Islã chega em outras áreas da cultura, e a outra através disso e da literatura, eu conheci, já ouvia falar, enfim, mas até agora, assim como didática mesmo, vocês estão falando de aprender, durante os encontros, vocês incentivam algum tipo de leitura de poesia, de algum autor, de alguma autora, ou quem chega, como eu aprendo, além, enfim, óbvio, ouvindo e participando, mas tem alguma lição de casa, tem alguma, entende? Vocês indicam alguma coisa para quem quer começar, ou além de só ir aos lugares, e quem já está frequentando, sei lá, leia isso e isso, ou o que vocês leem para fazer o que vocês fazem agora? Além do Islã, eu me aventurei a escrever prosa agora, né? Aí eu escrevi uma prosa. Aí escrevi no edital, ganhei um PROAC, né, de publicações. Aí eu lancei agora e estou circulando aí, né, com um livro que não é de poesias. Então, minha carreira paralela, além de organizador de Islã, né? No Islã já é esse trabalho. Nós temos um espaço, né, com esse edital a gente alugou um espaço e temos escritório. Então, eu trabalho de segunda a sexta, fazendo projetos, né, culturais. Tá achando que é brincadeira, que é bagunçado? É muita coisa, né? Eu faço 4 slams, né? Além da Guilhermina, eu faço um chamado Slam Jazz, que é numa balada na Vila Madalena, tal, aí outra fita, né, para outro público, que é bem divertido, com a banda de jazz tocando, me paga para entrar, é para essa galera que tem grana, né, que quiser assistir, para fazer. Quem ganha uma garrafa de uísque, né, ou R$100. Aí tem um outro, o interescolar, o de dupla, e também faço o torneio dos slams, que é um slam em grupo. Então, assim, para tudo isso acontecer, tem que trabalhar bastante, né, em trabalho de produção. E com os novos poetas, no slam, incentiva a leitura através de livros, né? A gente distribui livros para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Leva livros para casa. A gente fala de alguns autores, no caso da Guilhermina, não tão enfaticamente, não assim, tipo, uma lição de casa, mas a gente fala de alguns autores, sempre fala de outros eventos além de Islã, e às vezes oferece oficinas, né, para quem quer começar. Esse ano a gente fez um ciclo de formação Islã, e aí a gente deu um curso para quem queria aprender Islã, fora o interescolar, né? É isso. Tanto como Islã das Minas SP, como eu sozinha, dou muita oficina. Eu acho que é difícil, né? Você perguntou essa questão de querer aprender. Eu acho que a galera que já está na cena, a gente troca a ideia informalmente, né? Você está conversando, dizendo o que você está lendo, o que você está fazendo. Eu gostei muito disso, não entendi por que você fez aquilo. A gente se conversa, então tem essa proximidade. Mas eu percebo que para uma galera nova pegar livros para ler é um pouco difícil, assim, quando você vai falar, tipo, não, mas me lembro uma vez que eu estava voltando no rolê com umas meninas que tinham participado do Islã das Minas.
E aí tinha uns livros da Clarice em promoção numa banca, e aí eu parei com mais uma outra parceira, assim, a gente estava olhando, tipo, porque estava muito barato, e aí a menina virou e falou assim, nossa, quem é essa? Aí eu olhei para a cara dela, amiga, você faz slam, você não sabe quem é Clarice Lispector, vamos conversar. Sabe, assim, então, às vezes, você vê que, tipo, não, peraí, a gente tem que trocar uma ideia, que indicar uns livros, que dizer algumas coisas que... Porque tem uma galera muito nova, eu tenho 30 anos, então já tenho uma formação. E aí tem uma galera que chega agora com 15, 12, 13, que é diferente, até porque chega na internet, então é muita informação. Então, acho que quando a gente consegue indicar algumas coisas é legal, mas as oficinas funcionam muito. Então, o Slam das Minas promove muitas oficinas específicas para Slam, para explicar a história do Slam, se você quer organizar o Slam, e dando algumas técnicas também que a gente vai aprendendo, coisas que a gente vai estudando. Mas é de uma forma também muito tranquila, porque, por mais que a gente seja profissional da palavra, não sei nem se é isso, mas cada um tem um jeito, né? Eu acho que você pode indicar alguns caminhos, mas as pessoas elas vão encontrando no treino. Eu acho que se você quer batalhar, quer participar de um slam, você tem que competir. Eu sinto muita falta dos saraus. Eu sinto assim que essa galera, nós que viemos dos saraus, a gente teve uma outra forma de acessar também a palavra de quem já chega direto no slam, porque já chega direto na competição. E a competição tem uma coisa do ego ali que é problemática. Então, acho que quando você está num espaço que, como o sarau, que é de livre experimentação artística, que você não tem tempo específico, que você pode falar poemas de outras pessoas para você treinar a sua fala, tudo isso também é um processo que beneficia quando você quer chegar no slam. Então, tem essa diferença para esse movimento, mas eu acho que fazendo oficinas, que eu sei também que o Emerson e uma galera da Zona Leste faz, é onde a gente consegue acessar melhor, porque daí você tem um tempo melhor para trocar uma ideia, para passar informações, para fazer exercícios ali junto, isso é o mais legal. E sobre projetos, além do Querem Nos Calar, que foi o livro que a gente lançou agora em abril, eu lancei um disco de poesia falada, um disco de spoken word, porque eu também sentia muita necessidade de poder fazer outras coisas. Eu acho que é isso, a palavra ela nos proporciona ir para vários lugares, e conforme a gente vai trabalhando com ela, a gente vai descobrindo isso. E vai entendendo o que você sente falta também de fazer, o que você gostaria de propor para si mesmo, porque eu comecei a perceber que você vai atendendo várias demandas de coisas que vão chegando, e tem uma hora que você tem que chegar e falar, o que eu quero? É fazer um romance? Então, eu vou sentar e vou escrever um romance, vou fazer um livro de prosa, e eu queria fazer um disco para colocar a palavra também de uma outra forma e para falar sobre um assunto muito específico, que é o amor, o afeto, o carinho, o tesão. E eu estava sentindo muita falta disso, então eu percebi que eu também quis fazer um disco para falar coisas que eu gostaria de ouvir. Então, se vocês quiserem conhecer, está em todas as plataformas digitais, Mormaço, entre outras formas de calor, tem no YouTube, todo quanto é lugar para vocês ouvirem. Ouçam lá, me digam o que vocês acharam, porque também é uma outra forma de apresentar o meu trabalho, a minha poesia, e que é completamente diferente do slam, do sarau, porque é um projeto musical mesmo, então foi um desafio, mas também um momento de querer fazer uma coisa diferente, de poder mostrar um trabalho diferente também. Boa noite. Aqui. Eu queria saber como vocês lidam com bloqueio criativo, se isso acontece, porque na poesia, no slam, é tudo muito cotidiano, né? O cotidiano inspira, e o cotidiano, a gente vai fuçando o cotidiano e vai encontrando pérolas. E eu queria saber como é que vocês lidam quando acontece o bloqueio criativo. É isso. Não lida. Sei lá. Quer que eu fale primeiro? É difícil. E esse momento acontece bastante. Isso é uma das coisas que eu comecei a perceber muito. Quando eu não trabalhava e não levava a palavra tão a sério, eu conseguia ter mais tempo para escrever do que hoje. Porque hoje não é só você produzir conteúdo, você tem que estar fisicamente nos lugares, e são muitos lugares. É isso, eu tenho o slam, tenho o meu trampo individual, agora eu estou com o Corre do CD, que é um espetáculo, que é outra coisa, então uma outra produção. E aí você vai se vendo cada vez mais com o tempo esgotado e tendo que cumprir demandas, né? Você tem que ser seu produtor, seu contador. Não dá para ser vagabundo sendo artista. Acho que essas coisas que as pessoas falam, que artista é vagabundo, nossa, gente, se eu fosse vagabunda, nem aqui eu estava, porque eu tenho que preencher um monte de papelada, tem toda uma burocracia para você poder se deslocar, para você poder botar um livro na rua. Então, é um trampo que puxa muita energia o tempo todo. E, com certeza, há vários momentos assim me dão muitos bloqueios.
E é uma das coisas que antes eu ficava muito agoniada com isso. Hoje eu estou tentando levar de uma forma mais tranquila, porque senão também você começa a se cobrar num outro lugar que é muito complicado. Uma das coisas que eu tento fazer é escrever todo dia. Não importa o quê, mas escrever, sabe? Assim, qualquer ideia que vem na minha cabeça, qualquer coisa, está fazendo com que a minha criatividade esteja trabalhando. Não necessariamente eu vou fazer um poema aquele dia, mas só de estar o tempo todo escrevendo e colocando as coisas para fora, além de me aliviar, é um tipo de exercício para que eu não perca, acho que, sabe, esse timing, assim, de estar me questionando, de estar pensando no que eu quero, sobre o que eu quero falar. Às vezes eu quero falar sobre coisas que eu não consigo escrever. Eu leio aquilo, falo, não gosto, ainda não é algo que eu quero mostrar para as pessoas, algo que eu acho que ainda tenho que melhorar. Mas é um processo, assim, e existem momentos e momentos. Às vezes eu gosto de usar muitas situações dos outros para escrever sobre alguma coisa, porque aquilo me desperta algo e eu falo sobre aquilo. Muitas das coisas que eu escrevo não são necessariamente diretamente sobre mim. Eu acho que também a gente ser poeta, ser sensível ao que está ao nosso redor e poder captar certas coisas. E ler, né? Com certeza, a leitura também faz com que a mente não pare e você vai, às vezes, de uma palavra que você leu, aquilo desperta alguma coisa para você começar a escrever algo. Então, é esse o fluxo, assim. Eu tento hoje não me cobrar tanto, mas acontece com bastante frequência, assim. E aí tem momentos que você tem que fazer, sei lá, texto sob medida, que você fechou um trabalho e aí você tem que escrever sobre um determinado tema. Às vezes é difícil, mas também quando você tem um tempo para fazer, você se obriga a ter que cumprir aquele tempo, assim, também. Então, às vezes esses desafios chegam também para me tirar um pouco da zona de conforto, assim. Porque se depender de mim, eu fico lá escrevendo, nem não mostro nada. Tipo, esse disco aí demorou muitos anos para sair, saiu só agora. Então, são processos. Falando em processo, queria que vocês falassem aqui um pouquinho sobre o processo criativo, né? Porque é um trabalho que começa, enfim, no papel ali escrevendo e daí ele vai ser mostrado, falado, né? Então, como é que isso é para vocês, assim, para os dois? Vocês, enfim, escrevem, leem, tá? Como é que é? Conta um pouquinho para a gente. No Islã, né? Não necessariamente vem pelo papel, né? As ideias elas vão vindo. Porque tem um lance da comunicação, né, no Islã, no modo geral, né? O Islã de rua, por exemplo, que é o que eu faço. Você fala, as pessoas elas reagem. Então, são pessoas que estão passando ali. Então, você acaba sendo... Os poetas, as referências são muito diretas. Então, quando eu estava escrevendo mais para competir Islã, eu ficava ali ouvindo aquilo e vendo que aquilo me tocava para eu poder começar a escrever. Então, havia alguma ideia, alguma analogia do que estava rolando. Está acontecendo alguma coisa e ninguém falou desse ponto ainda. Então, eu fiz um poema uma vez falando sobre os patos, né? Não, faz o poema, faz o poema. Então, assim, estava rolando, né, das manifestações e tudo mais, mas eu não queria falar disso, né? Eu não escrevo também tão direto assim, né? Eu sou da primeira geração, né? Agora a molecada direto vai logo direto ao assunto e ponto. Mas aí eu vi esses patos e eu fiquei pensando, né, no pato, eu falei, porra, tem... Chega a ser até cômico, né? O cara usar um pato para clonado ainda, né? Tem até o artista que fez isso, um holandês, né? Entrou com um processo contra a Fiesp porque eles pegaram o pato de uma obra de arte, né? Aí eu comecei a ficar raciocinando sobre o pato, sobre vários tipos de patos que na sociedade além desse. Aí eu fiz um poema falando sobre... Aí fui para casa e fiquei pensando, pesquisando todo tipo de pato, né, que existe, desenho de pato, filme, obras de arte, o pato, desenho infantil, até para falar sobre esse momento atual. Então, para quem ouve, talvez seja uma poesia sobre patos, mas por exemplo, em São Paulo isso rolava de um jeito. No Rio de Janeiro, eu fui no Rio uma vez falar, rolou de outra maneira, né? Porque a galera não tinha tanta referência, por mais que esteja nacional essa coisa, ficou muito, era em São Paulo, né? A Paulista ficava um pato grande e inflável. Caralho. Fala. Olha, não sei se eu vou lembrar, velho. Eu não estou bem essa cidade é muito fria, cara. Não, tá legal, é muito bonita, né? Mas eu teria que ficar mais uns 2 dias para me adaptar, para eu realmente ficar bem. Eu não sei se eu vou falar do ritmo que eu falo normalmente, tá?
patos, 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 Fiesp, patos, 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 CAF, patos, 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 vai ao Lago do Congresso. E lá estão os patos. Peraí, deixa eu voltar. Eu tenho ela escrita aqui. Ah, me salvou. Na verdade, é só um pretexto para vocês comprarem o livro. De novo. Patos, 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 escave, patos, 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 escave, patos, 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 Fiesp, patos, 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 vai ao Lago do Congresso. E lá estão os patos. Ironicamente, oferece farelos. Como um pateta, sendo do banco, abre o jornal e nas primeiras páginas, o grande, inflável pato amarelo. Ele tenta ignorar, mas o pato te persegue. Você sabe os motivos. Não me venha com cinismo. Em visita à exposição, ele surpreende com o monitor que deixava acerca do conceito do patismo. Com os sobrinhos vão à biblioteca e a contação de história do patinho feio. Na praça, em frente, as crianças brincam de pato, ganso, pato, ganso, pato, ganso, pato, ganso, pato. À noite, com uma esposa que nasceu em Pato de Minas, vamos ao teatro. E em cartaz está a peça do Ibsen, O Pato Selvagem. A sua cabeça dói, é levado ao hospital, e nos corredores escuta a voz, patologia, 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 patologia. Em casa, liga a TV, e noticiários, comentários do polêmico caso da Berlusconi e Alexandre Pato. Coloca no canal infantil, Pato Donos. No próximo, Patolino. Por último, Howard, o pato que veio do espaço. Ele pega o carro em desespero e sai pelo Duke City. Liga o rádio e a música que toca é do Pato Fu. Desvia o caminho, pois está vendo uma manifestação. E ele tem uma visão. No lugar dos tanques, são os patos que avançam em direção aos manifestantes. Ele para no restaurante e a única opção gastronômica é pato do tucupi. Por fim, chega na casa do filho, que está tomando café e lhe oferece ovos de patas. Ele se desloca para perto do netinho, está na banheira, a criança sorri e enfia a mão no fundo da água e retira uns brinquedinhos, dentre deles um patinho amarelinho. E começa a apertá-lo. Quê, quê, produzindo um som fofinho, quê, quê, mas com a repetição, quê, quê, mas com a repetição, quê, quê, mas com a repetição, mas com a repetição, da sonoridade aguda do marreco, provoca no avô uma fúria bolchevista. Ele arranca o brinquedo da mão da criança e começa a morder. A criança se assusta, soluça, querendo o seu patinho vivo, até que ele, com os dentes, arranca os olhos do borrachudo e os cospe. Na banheira ele vai murchando, sem ar. Fica penso. A mãe, segurando uma panela, resmunga: ei, quem é que vai pagar o pato? A criança solta uma gargalhada e grita: pou, pou, pou. Uma explosão. As cabeças burguesas saem voando pela janela como um pipa Maranhão. Depois desse dia, os pato, pato, pato de mentira não existiram mais em sua vida. Obrigado. Então, houve uma pesquisa aí sobre patos, né? Para eu poder fazer esse poema. Então, minhas poesias é meio nesse estilo, assim, né? Eu busco fazer, quase tudo são assim, né? Eu pego uma palavra e fico brincando com ela para ver o que vai dar. É o meu modo de criar minhas poesias. E você, Mel? E eu? Depende. É o que eu falei, às vezes vai muito de alguma situação que eu vi, que eu vivenciei, e às vezes de algo que eu quero falar. Eu percebo muito de ter essa coisa de querer falar sobre coisas que eu gostaria que outras pessoas falassem, assim, coisas que eu gostaria de ouvir. Então, tanto temas, quando
é muito louco, porque eu comecei a escrever muito sobre questões subjetivas, sobre relacionamentos, e conforme eu fui evoluindo também, fui reconhecendo a minha voz e entendendo esse meu lugar, e entrando na militância, eu fui pegando também esse tom, entendendo que eu precisava falar a respeito de coisas que incomodavam as minhas iguais, e aquilo era necessário para que eu tivesse uma força também. Mas eu acho que existem momentos que a gente tem coisas que a gente quer falar mais, ou tipos de emoções que a gente quer passar mais. Eu acho que tudo gira em torno do que a gente está vivendo. E esse lance do slam, de ser muito direto, é porque é isso, né? A gente está ali na borda, a gente está presenciando um monte de coisa errada, a gente está vendo que a nossa juventude está sendo o tempo todo minada, então você fica com muitas questões intragadas assim, né, na sua garganta, e você quer falar sobre isso, então eu percebo que a gente tem essa explosão de falar sobre questões mais políticas, mas é por isso mesmo que eu quis fazer um CD para falar sobre amor, porque eu percebi que a gente estava falando muito de raiva e se ocupando menos de coisas boas. Então, como que a gente começa a retomar um pouco sobre isso também? Então, acho que a inspiração também vem do que a gente quer receber. Né? E frequentando muito slam, estando muito nos slams, eu comecei a sentir muita falta disso e conversar isso com muitas pessoas. Você também tem uma poesia que fala sobre isso, né, Emerson? Acho que eu já conversei isso com muitas pessoas, que é um movimento que ele te dá uma força muito grande e você consegue colocar para fora N questões, mas às vezes a gente precisa ser um pouco mais acalentado, um pouco mais acariciado. E onde a gente vai encontrar isso? Porque nas batalhas de rima, a gente sabe que tem esse rolê também do sangue. Então, no slam, às vezes, também tem essa climática. Hoje em dia, tem alguns slams que têm temas específicos, que é até para a galera também focar um pouco mais em alguma coisa específica e trabalhar sobre aquele tema. Então, para mim também acho que é isso. A minha criatividade ela chega em vários momentos. Eu gosto muito de reparar nas coisas pequenas, nos detalhes entre as pessoas, da forma como a gente se trata, e colocar isso na minha escrita também, e das coisas que fazem o meu coração mexer de alguma forma. Assim. Eu acho que a poesia é isso também. É um jeito da gente conseguir tocar as pessoas num outro lugar, nem sempre falando diretamente sobre um assunto, mas tentando trazer um pouco à tona sobre aquilo de uma outra forma, né? De um jeito mais lúdico. Oh, falo. Pode, deve, claro. Tá bom, tá lá no meu disco. Depois vocês vão lá ouvir, gente. Me ajudem a bater vários players lá, porque, né, arte independente é difícil. Ele carregava magia. Tinha um ar de ancestralidade. Quando o vi, não senti borboletas no estômago. Eu ouvi os tambores tocarem. Não fale assim, calma e pausadamente, me atingindo na altura do peito, tomando posse de cada ar que me falta. Quando penso, tomar fôlego. Não pegue minhas mãos quando elas estiverem sossegadas, pois querem o teu calor, e não sei se depois conseguirei mantê-las afastadas. Deixe que os anseios adquiram perspectivas, que os afagos viciem e peçam pelos mesmos poros. Pairam aromas, coram-se os rostos, percebem-se os corpos. Eu, aprendendo a erguer edifícios, enquanto você destrói quarteirões. Você, que sabe tirar um trem do trilho, como brincadeira de menino, que conta com a leveza da brisa da tarde. Sorrindo, me deixa em desalinho, confusa com esse caos organizado, sem saber o caminho da viagem. E mesmo antes de ir, já nem quero voltar. Menino, para que tanta mística? Não me veja como ríspida, mas é que eu não entendo de física quântica. Vem, me afaga, a forma é anatômica. Que me perca entre sua cântica. Apenas tenha zelo com palavras lâminas, para que não perca sua lírica e nosso encontro acabe como bomba atômica, deixando só vestígios, quiçá, fórmula química. Quando te provei, presenciei o teu gosto enântico que me fez delirar, ter sonhos utópicos. Você me vasculhou, chegou no meu íntimo, isso tudo é real? Sequer lógico, de fora provoca abalos sísmicos, por dentro meu eu caótico, quando longe perco parte, chega a ser trágico, é loucura. Eu sei, um querer súbito. Tua mãe? Tua mãe posso sentir, é África. Teus sons me elevam de forma rítmica. Assumo, a troca é energética. De fato, eu e você
encontro kármico. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, assim, está sendo um privilégio estar ouvindo vocês, um presente mesmo. Na verdade, é só uma sugestão, não sei, talvez. Por que os livros não vêm com CDs? Os livros das poesias. Porque, assim, certamente a palavra escrita e falada, elas têm dois viés de comunicação, né? Então, e no caso a poesia do Islã, ela ganha uma força assim estrondosa quando ela é ouvida. Talvez fosse interessante que os livros viessem nos dois formatos, né? Um CD acompanhando o livro. Não sei se isso já foi pensado, mas assim, uma pessoa que nunca ouviu um Islã, ao ler um livro, talvez não consiga ver a dimensão dele, nesse sentido. É mais uma sugestão. Mas obrigada de novo pelo prazer de estar aqui. Bom, nós agradecemos, né? Tá aqui o convite, falando para vocês, pessoas tão interessadas. Muito obrigado. A Guilhermina já fez um CD, né? E fez um livro. Não é junto, mas é dos mesmos, não é o livro inteiro, mas é uma poesia de cada autor. Depois não consigo mais fazer por questão financeira também, né? De gravar isso no estúdio, para isso ficar bom. Tem um custo a mais também, né? Os livros são independentes. Só esses que não são, né? Mas os livros coletivos, de poetas, fazem do próprio bolso. Então já é caro fazer um livro, fazer um CD é mais demorado, né? Mas você tem razão, eu entendo o que você está falando, só o livro não dá conta, né? O que é dito no Islã, você teria que ver o Islã. Então, também por isso que muitos vídeos têm viralizados, né? A gente está investindo muito em vídeos também, porque aí você vê a pessoa, escuta, e a produção até é um pouco mais barato do que ir para um estúdio. A gente fez uma final nossa, filmamos todo mundo, editamos. Tem vídeos, tem 8 milhões de acessos na internet. Então, também chega para muita gente, né? Tem uma Tawane Teodoro, ela tem 19 anos, ela fez 20 já, ela começou com 18. Ela tem um vídeo, tem 8 milhões de visualizações. É uma menina que frequenta o Islã, vai, né, na dela, e já está lançou o livro agora. Então, através dos vídeos, também tem chegado mais do que o áudio, né? Eu não sei como seria. Eu também fiz um CD de poesia, um CD simples, né? Eu gravei um dia, chamei um músico, a gente fez um CD, coloquei as vozes. Mas essa antologia foi bacana também, da Guilhermina. Podemos fazer futuramente, mas através de algum apoio, né? Teria que ter um recurso aí para a gente poder viabilizar um CD, um livro com CD, né? Mas é uma boa ideia. Tenho mais duas, de novo. O seu eu não conheço ainda, mas como foi o desafio de ter que escolher o que ia entrar no livro ou não? Acho que vocês têm muitos anos. Tanto você quanto a Riane, desculpa, a Mel. Como foi escolher, organizar o das outras meninas, inclusive. E a outra, eu sei que tem o Islã das Minas, enfim, tem outros grupos de meninas também de outros lugares, mas eu não conheço da Guilhermina, mas gerido por um homem. Como vocês inserem as mulheres no seu? Como é que é? Enfim, tem um grupo só de mulher também? Ou qual o papel de um cara no Islã hoje para trazer mais mulheres para o rolê? A Guilhermina não só, vamos para a última, não só eu, né? Eu, junto com a minha companheira, a gente faz junto o Islã. Nós somos 2 apresentadores e tem mais um na matemática. O grupo são 3 pessoas, 2 homens e 2 mulheres, 2 homens e uma mulher. Sendo a mulher, ela é a apresentadora também, né? Então, ela acaba tendo esse papel. Ela é mulher, então ela também acaba atraindo as mulheres para vir. Mas o nosso Islã, a gente confessa que assim, é um Islã com maior presença masculina. Ela não era apresentadora antes. Ela era da produção, ela queria fazer vídeos, né? Ela é formada em
em cinema, então quando ela começou no Islã, ela queria a parte audiovisual. E aí eu era apresentador junto com outro cara, e era 3 homens mais duros, assim, né, mano? Então a gente fazia na rua, então nosso Islã ficou uma energia bem pesada, assim. Talvez não atraía tanto as mulheres para participar. Muitas edições, às vezes não tem nenhuma mulher participando, né? Isso é um fato. Aí com a Cristina, quando ela passou a assumir também a apresentação, começou a vir mais mulheres. Mas ainda é um Islã predominantemente masculino. Sei lá, de 20 poetas, 15 são homens, ou até mais, que frequenta a Guilhermina, né? Então vem partes longe. Teve uma edição que caiu no mesmo dia, Islã das Minas e o Islã da Guilhermina. Aí eu acho que todas as mulheres foram para o Islã das Minas e todos os homens veio para o nosso. Mas assim, lotou, só tinha homem no nosso evento. Falei, cara, o que está acontecendo hoje? Né? Não, a gente percebeu também, assim, é uma falha nossa. A gente não sei, talvez o meu ciclo de amizade é masculino, né? E a Cristina que está lá, ela tem uma parte feminina. Então, provavelmente na plateia tem bastante mulheres que ela conhece. Agora, poetas, de fato, não são tantas. Não sei como atrair mais mulheres para ir até lá, de repente o lugar é longe, né? Ou na região que frequenta na Zona Leste não tem tantas assim. E ou os homens também se sentem também, querem estar ali. Mas é um fato, né? Aí a Cristina e eu e ela tentamos trazer mais mulheres, incentivando. Quando a gente faz, a Guilhermina é aberta, então a gente está sujeito a isso, a ter edição, há 3 edições passadas tinha uma mulher só, 19 homens e uma mulher. Mas quando a gente faz apresentações que são shows, né, apresentações em outros lugares, aí a gente leva metade homem, metade mulher. Quando a gente abre inscrição que, em outro lugar, que também tem muita gente, a gente fez na Flip agora, e aí apareceu mais de 50 pessoas querendo falar. Aí a gente dividiu. Então foi 7 homens e 7 mulheres. Aí a gente tenta, a gente equilibra com a demanda que tem. Agora, na Guilhermina, no nosso dia, não dá para fazer isso, porque a maioria é homem que frequenta. Tem muitos skatistas, enfim. E a curadoria da antologia foi... A editora dividiu por temas, né? Falou, mano, a gente quer fazer uma parada por temas. E aí eu selecionei pessoas que eu vi que estava mais presente nos slams. São 5 de São Paulo e 5 de fora. E fica nesse equilíbrio entre homens e mulheres. Tentando aí tentar o máximo, né, equilibrar. E pessoas que frequentam realmente slam. Foi bem difícil fazer essa curadoria. O Antifa até tem um pouco mais de homem, mas os demais, aí tem um empoderamento feminino, só mulheres. O Negritude já é metade e LGBT já é uma parada que até extrapola a questão de gênero, né? E tentei fazer esse equilíbrio, é muito difícil. Tentei ver pessoas que eu conheço também, que eu vi pessoalmente falando. Então, eu rodo bastante o Brasil, então eu vi vários lugares e vi pessoas que realmente fazem slam e que estavam dentro, que seria importante fazer parte da antologia, né? Então, uma curadoria. Tentei o máximo aí ser mais democrático e atingir mais pessoas. Mas não teve como, por exemplo, não foi 100% do Brasil, foi 50% de São Paulo e 50% de fora. Até porque tem mais São Paulo do que em outros lugares, né? Tem no Acre, tem 1. Tem outros lugares, tem 2. São Paulo tem 55. Então aqui também tem muito mais poeta. Mas tive que sacrificar alguns para poder colocar gente de fora. Faz parte da curadoria e de você querer que tenha gente de outros lugares. Você vai ter que tirar alguém de São Paulo para incluir alguém do Acre. E eu fiz isso para ser uma antologia mais democrática, aberta. A gente tem mais 10 minutos, então serei breve. Para fazer o Querem Nos Calar foi difícil. É isso, hoje em São Paulo a gente tem uma cena muito grande de slammers, então selecionar essas pessoas é complicado. Se você for pensar por qualidade, por uma galera que está chegando, realmente é um rolê que as pessoas renovam muito rápido, né? Então, você tem que estar atento o tempo todo ao que está acontecendo. Mas, para esse livro, eu foquei principalmente nas mulheres que já estão no corre do slam há mais de um tempo, pelo menos 3 anos, assim, que eu já conheço. Eu também rodo muitos lugares, então, para escolher pessoas, por exemplo, a gente tem a Dani, que é de Campo Grande. Eu a vi batalhando lá, eu conheço, ela tem o Slam das Camélias também, que é um outro rolê, então fez parte também de toda a rede que eu tenho com slams para o gênero feminino de outros estados.
reconhecer esses lugares e entender quem são as manas que estão lá. A gente tem a Borblu, que é do Belém do Pará. A Ana Suave, que é do Amazonas. Então, assim, são manas que a gente vai conhecendo, se conectando no meio do caminho, e que eu sei que representam a cena, que estão fazendo o movimento acontecer lá. Só que é isso, assim, é muito difícil, porque São Paulo, por mais que seja complicado no modo geral, arte, cultura, poesia, mas em São Paulo a gente sabe que a gente é privilegiada, porque a gente consegue ter mais espaços, a gente tem leis de incentivo, a gente tem outros tipos de patrocínio, que é diferente para a mana que está lá no Amazonas conseguir fazer a poesia dela e fazer com que a poesia dela chegue aqui em São Paulo e em outros lugares. Então, para ir em lugares mais longes foi mais fácil de encontrar, nesse sentido. Eu sabia já as manas que estavam fazendo os movimentos, e aí foi sentar e falar, tá, vamos organizar. São Paulo já foi um desafio maior, assim, poderia ter colocado 50 manas, podia ser só um livro só com as manas de São Paulo, por exemplo, que ia ter muita mulher incrível. Mas aí eu pensei nisso, tipo, quem está no corre há mais tempo, quem eu já sei que já está fazendo essa cena movimentar para que hoje esse livro pudesse existir aqui, que é a Roberta Estrela Dalva, a Luísa Romão, a Luz Ribeiro, a Mariana Félix, que são pessoas que já estão, e muita gente já conhece o trabalho delas com o slam, também isso é importante, para trazer isso para que consiga acessar mais pessoas, mas foi um desafio, assim, conseguir escolher os outros nomes. Eu fiquei numa saia justa, falei, tomara que a gente consiga fazer a edição 2, 3, viu, Cassiano? 2, 3, 4, 5, porque daí a gente vai conseguir abranger outras mulheres, porque realmente hoje eu fico muito feliz de ver que a gente tem muita mulher incrível escrevendo, muita produção maravilhosa acontecendo em vários lugares, e que realmente é difícil de acessar, é difícil que essas pessoas cheguem até nós e que a gente consiga chegar até elas, assim. Então, hoje já consigo ter uma rede muito incrível de mulheres, e eu espero que a gente possa abarcar outras, assim, porque tem muita gente bacana escrevendo. E para quem não conhece esse livro, para quem não conhece o movimento dos slams, eu deixo uma dica para vocês darem uma olhada, porque tem essa questão que a outra mana colocou ali, falando de poder ouvir, né, o disco, mas esse livro é uma provocação. Querem nos calar poemas para serem lidos em voz alta. Então, a ideia é que, para você mesmo que não conheça o slam, para que você pegue esse livro e faça esse exercício, porque são poemas ali que são colocados dessa forma. Então, ouça esses poemas em voz alta, leia ele e veja como aquelas palavras estão reverberando em você. Eu acho que isso também é um exercício bacana para quem quer conhecer um pouco o slam. E, desse jeito, é um jeito de aproximar também para quem não conhece o movimento, e acabou sendo também um livro de estudo, porque a gente conseguiu reunir várias mulheres que estão movimentando essa cena. Então, se você quer conhecer um pouco do slam formado por mulheres nacional, esse livro traz muita gente bacana para dar um recorte um pouco disso. Oi? Tem que ser a última, que a gente precisa encerrar. Alô? Não, tá ligado. Mel, é para você, porque você disse que começou por volta de 8 anos a escrever poesia e tal. E a Anitta vai fazer 8 anos segunda-feira e tem uma pergunta. Oi. Sobre o que eram essas poesias quando você tinha 8 anos? Ah, que linda! Obrigada por fazer essa pergunta. Como é seu nome? Anitta. Anitta. Então, sobre o que uma criança de 8 anos escreve, né? Quais são as vivências de uma criança? Na época, obviamente, eu não tinha grandes vivências, aventuras. E então, eu comecei a escrever observando fotografias. O jeito que eu fazia com a minha criatividade fosse explorada ali dentro da poesia era pegar fotos de revistas. No meu caderno de escola daquela época, era um caderno que tinha muitas fotografias, né? Então, eu me lembro que o primeiro poema que eu escrevi era uma foto de uma árvore que tinha um tronco muito grande, muito grande, tinha uma pessoinha assim para mostrar o tamanho da árvore, e aquela copa enorme. E eu fiquei olhando aquela fotografia e aí eu pensei, vou falar sobre as folhas que querem chegar até o céu. Então, sei lá, a foto é uma forma de você começar a ter por onde, sabe? Assim, pega qualquer imagem que te agrade de alguma forma, ou não também, e escreva sobre ela, deixa a sua criatividade fluir e vai escrevendo. Esse foi o jeito mais simples que eu encontrei para começar a ter referência. E aí, a partir daí, fui lendo e tudo mais, mas as fotografias, as imagens sempre me conduziram muito bem. Assim. Eu tinha meu caderninho e era com elas que eu me resolvia. Colocava a minha criatividade para funcionar e criava as minhas histórias, as minhas rimas, através das fotografias. Essa fica a minha dica. É isso? A gente precisa encerrar mesmo? Quem é da organização que está aqui já... A gente pode encerrar e não encerrar, porque a gente conversou aqui, o que a gente vai, qual que é a proposta, e é o que a gente está trazendo aqui.
em vez de a gente fazer uma mesa longa falando sobre o Vilela, a gente vai fazer após o encerramento dessa mesa, vamos mostrar umas fotos, como estava previsto, para contextualizar o que seria da mesa dele. Vamos ter uma breve fala. Quem teve... e vamos fechar a programação aqui assim, e vamos antecipar o slam na quadra, aqui atrás. Então, é mais então ou menos... Então vai ter slam. Vai rolar slam! Pronto. Então, acho bom todo mundo que está nessa sala ir para lá. Então, vai rolar slam. É só o tempo de vocês irem lá, dar um relax e curtirem os dois lá fora, autografando os livros. É meio tempo da gente fechar essa homenagem para o Vilela. Quem tiver comprado ingresso para a mesa que seria com o próprio Vilela, a gente está fazendo reembolso na bilheteria. E é isso, a homenagem ao Vilela, ela é muito além de ter só a presença dele aqui. Toda a curadoria teve um diálogo. Por que o Vilela na curadoria? Por que o Vilela? Porque é um momento, ele é o cara que é o mestre do diálogo, ele faz diálogo como ninguém. E esse momento, tudo que a gente precisa é de escuta, né? Então, tem várias intersecções em termos da curadoria que partem por aí. Então, eu peço novamente, em nome dele e em meu nome, desculpas pelo fato dele não estar aqui, por um problema de saúde. Ele pôs um marca-passo recentemente, enfim. E é isso. Fecha a mesa como vocês quiserem, vamos dar um intervalinho. A gente vai mostrar as fotos, vai só dar uma fala muito breve aqui, aberta para todo mundo, quem quiser, sobre o Vilela. E vamos colar lá atrás para o slam, que a noite vai ser demais, gente. Valeu! Gente, então a gente vai daqui a pouco lá para o slam. Gostaríamos de agradecer todo mundo que veio aqui, que ouviu, que trocou uma ideia. A gente vai ficar aí fora assinando os nossos livros. Só quero deixar um recado, minhas redes sociais, quem quiser procurar, saber um pouco mais do meu trabalho, Mel Duarte Poesia, só vocês jogarem assim no Google, meu site, melduartepoesia.com.br, da mesma forma está no YouTube, no Instagram, procurem lá, acompanhem. O Slam das Minas SP é itinerante, então cada mês a gente faz num lugar diferente em São Paulo, então se quiserem acompanhar também, fica de olho lá na rede para colar e somar com a gente. Muito obrigada. Também quero agradecer aí o convite, um prazer estar aqui. Nas redes sociais, Emerson Alcalde e também Slam da Guilhermina. Estamos em todas as redes sociais, aí, YouTube, Facebook, Instagram. Tem sempre vídeos, fotos. E para quem é da cidade aqui, eu estarei no dia 4, em Taubaté, na universidade, à noite, certo? Vamos estar lá falando sobre Slam, a coleção, na universidade. Eu não sei que... Universidade... Como? Unital. Letras, isso. Dia 4 de setembro. E no mesmo dia, de manhã, eu vou estar em Pinda. Tem alguém de Pindamonhangaba? Na Biblioteca Municipal. A Biblioteca Municipal às 10 da manhã. Vai ser na Biblioteca Municipal. Vamos lá, demorou. Eu estarei aí. Vou falar sobre meu livro Diário Bolivariano, que é um romance de manhã, e à noite sobre Slam, a coleção. Vou dar uma palestra sobre o histórico do spoken word e poets do Brasil. Valeu, obrigado, até mais. Pode fazer um